Olá, turma, tudo bom? Uma rápida explicação sobre o capítulo 4, Socialização e Controle Social. E, e também acredito que seja o nosso último capítulo do ano. Acredito não é, né? Não temos mais muito tempo para ficar aí. Então, o que é o processo de socialização? A gente nasce numa sociedade, nós nascemos num grupo de pessoas, a gente não nasce no meio do mato, a gente não nasce no meio Vamos ver se aqui me acerta aqui. Em algum lugar eu me acerto. Dedão feio. A gente não nasce isolado no meio do nada, num Himalaia da vida, num Alasca, alguma coisa assim, que não vai ver outras pessoas. Nós nascemos em sociedade. Então, o processo de socialização aqui, né? É fundamental para a construção de sociedades e diversos espaços sociais. E é através dele que os indivíduos interagem e se integram por meio da comunicação ao tempo e constrói a sociedade. Então, nós já vimos isso em filosofia e vamos ver aqui. Interagir, né, e participar de um grupo é tu contribuir também com a sociedade. Então, através da fala, da comunicação, das várias formas de comunicação, a gente começa a viver na sociedade e começa a se interar com ela. O processo de socialização é desencadeado por meio da complexa rede de relações sociais estabelecidas entre indivíduos durante a vida. Assim, desde criança, os seres humanos vão se socializando mediante as normas, valores, hábitos dos grupos sociais que os envolvem. Então a gente socializa como? Não põe a mão ali, não mexe lá, aquele ali é o teu primo, aquele lá é a tua prima, esse aqui é teu tio, aquele lá é teu avô. Cuidado ao atravessar a rua, atravessa sempre na faixa, você não deve fazer isso porque é errado, você pode fazer aquilo porque é adequado. Então nós nos moldamos e começamos a conviver na sociedade. E é interessante que nós pegamos os hábitos culturais da nossa sociedade. Então eu não vou ser japonês no Brasil. Eu posso ter cara de japonês, eu posso ter aspecto, eu posso ter descendência, eu posso ter DNA, mas eu vou ser brasileiro. Eu vou ter todas as malandragens, vamos colocar assim, e hábitos que o Brasil tem. Porque eu interajo com o grupo que está aqui, eu não tenho os costumes morais de lá. E nem as leis e normas de lá. Então, seja qual for a cor, a etnia, a classe social, todos os seres humanos, desde cedo, estão em constante processo de socialização, seja na escola, na igreja, na faculdade ou no trabalho. Alguns fatores podem afetar esse processo, tal como o local marcado por guerras. Então, lá naqueles países que há guerras, isso muda. Mas vamos ficar aqui. Aqui não há guerra, nós nos socializamos com a nossa vidinha que está aqui, com o nosso grupo de pessoas. Né? A socialização ela vai ser primária ou secundária. A primária é esse tipo de socialização que ocorre na infância e se desenvolve por meio familiar. Aqui a criança tem contato com a linguagem, vai se compreendendo. Então, a primária é o primeiro contato, basicamente família, depois a creche, a rua, o bairro, a igreja, esse contato próximo. O secundário, nesse caso, o indivíduo já está socializado, nós já aprendemos a viver em sociedade e adquirimos papéis sociais determinados pelas relações sociais desenvolvidas. Então, quando eu vou para o emprego, quando eu começo a ir para a balada, eu pego um ônibus, eu tenho outras pessoas próximas de mim, mas não quer dizer que sempre eu queira conversar com elas. Então, a socialização secundária é quando eu saio para o grupo. Então, eu vou para a balada, eu conheço algumas pessoas, mas eu vou interagir com outras. Eu vou para uma festa, vou interagir com outras. Quando eu começo a participar de reuniões de igreja maiores, por exemplo, eu começo a me socializar em segundo plano. Eu saio do grupinho que eu conheço e começo a conhecer outros indivíduos. E bom dia, boa tarde, boa noite já é o processo de socialização. Né? A famosa será que vai chover? É uma abertura famosíssima de conversa. Então eu começo a me interagir e socializar. Então voltando aqui, socialização, efeito de se tornar sociável, né, como diria, seja mais sociável, guri, seja mais sociável, menina, conversa com teus parentes, né, é mais ou menos essa a ideia. Está relacionada com a assimilação de hábitos culturais, bem como o aprendizado social dos sujeitos, isso porque é por meio dela que os indivíduos aprendem a interiorizar as regras.
Então, basicamente, sociedade, viver em grupo, viver com pessoas, é tu entender as regras. Tá? Aí aqui nós temos as instituições sociais. Tá em azul, você, eu, nós, vós, eles. Tá? Então nós temos as várias instituições sociais que nos montam. Aqui embaixo nós temos a família. Ira o dedão na frente. Ó, começa quando nascemos. O processo de socialização começa quando nascemos. Família, qualquer formações. Então nós temos a família, a educação, que é uma instituição social, que ela nos repassa conhecimento, também é um forte fator de socialização, porque basicamente algumas das amizades que levaremos para muito tempo da nossa vida se formam na escola. Tá? Na escola também aprendemos que há limites para algumas coisas e que podemos burlar outras, mas que enfrentaremos as regras. Então, ninguém te diz que é proibido colar na prova. Alguém te diz que você vai sofrer consequências se for pego. Né? A professora, a tia te diz o que não se deve ser feito com um coleguinha. E se tu fizer, vai ter consequências para aquilo ali. Então, a escola, a religião, que tem a função básica da crença, da união das pessoas pelas ideais de crença e propósitos, né? Como está ali, ó, presente em todas as sociedades, marcado pela diversidade e tem função estabilizadora fundamental. A religião é extremamente necessária numa sociedade. Pessoas que não têm medo ou que não têm moralidade, porque geralmente eu vou para a igreja porque eu quero um prêmio, eu quero ir para o céu, eu não quero ir para o inferno, eu não quero ser castigado. Então as pessoas se mantêm dentro de um sistema de comportagem ou de moralidade que a igreja exige. Tá? Se tu não é bom por convicção, tu vai acabar sendo bom por necessidade. Então a igreja é fundamental. Depois nós temos o Estado. Né? O Estado é o responsável pela gente, né? Ali, ó, conjunto de instituições judiciárias, políticas, econômicas, tá? Que regem e sancionam as leis da sociedade. É o Estado que vai me dizer o que vai acontecer se eu atropelar uma pessoa. É o Estado que vai dizer isso. É o Estado que vai dizer se eu tenho direitos ou não. É o Estado que vai me amparar, por exemplo, através do SUS, numa doença. Então, essas instituições são as fundamentais, mas nós também temos o trabalho, nós temos o lazer, e conforme a nossa vida vai mudando, vão aparecendo uma ou outra, mas dessas aqui nós não escapamos, né? Nós fazemos parte. Mesmo que você diga, eu sou ateu, eu não participo de uma religião, mas você tem que admitir que existe uma religião, que existe um grupo religioso, da qual você não quer seguir, tá? Eu não quero casar, mas você só existe porque você pertenceu a uma família. Eu não concordo com o Estado, mas se você desrespeitar alguma lei, você vai ser autuado ou preso por causa dela. Tá? Isso são instituições. O que é controle social, então? Trata-se da regulação do comportamento na sociedade por parte de indivíduos ou grupos, ao visar estabelecer valores e normas que podem ser aceitos pelos membros de uma sociedade. Que podem ser aceitos. Eu não concordo sempre que eu tenho que andar 80 por hora. Às vezes eu transgrido a lei. Mas eu tenho ciência, e eu não vou brigar com o guarda, que eu estava a 120 por hora. Porque eu entendo da norma, entendo da lei, entendo da consequência que eu poderia ter batido o carro e matado outras pessoas. Mas não quer dizer que todo momento eu serei correto. A lei, ela exige para normatizar, para regularizar. Não quer dizer que você não vai infringir. Né? Você não deve fazer sexo antes do casamento porque é pecado. Mas você faz. Então, se eu desrespeito uma norma que vem de Deus, do Todo-Poderoso, do Superior, do Magnífico, vamos botar assim, imagina a humana, imagina uma regra feita por homens. Então, a lei nos permite viver em sociedade. Não quer dizer que eu vou cumpri-las sempre, mas eu tenho que saber que elas existem. Para alguns sociólogos, o controle social é visto como uma extensão do processo de socialização dos indivíduos. Então, para mim viver como outra pessoa, eu preciso respeitar algumas normas. Isso dentro de casa, não deixar a toalha molhada assim da cama ou ser educado com as pessoas.
a viver num grande grupo. Busca-se, a partir dele, evitar desvios de conduta do indivíduo ou grupo em relação às normas sociais estabelecidas. Tá? Estas normas podem estar associadas à política, à sexualidade e à religião. Eu já dei os exemplos necessários sobre isso, né? E o controle social faz certos interesses individuais se tornarem sociais, ou seja, legitima-se a partir de uma visão própria de mundo o que é aceita pela maioria dos membros de uma sociedade. Vou dar um exemplo muito ruim, mas é um exemplo. Lei Maria da Penha. Uma mulher precisou ser espancada até ficar aleijada numa cadeira de roda pelo marido e lutar anos e anos com advogados e advogados na Justiça, na Câmara dos Deputados Federais, para que essa lei contra a violência da mulher fosse aprovada. Mas já existia uma lei divina da não agressão e não morte das pessoas. Mas se a lei divina não é obedecida, porque automaticamente o que é a lei divina? Eu só vou receber a punição pós-morte. Então a minha alma vai receber a punição. Enquanto estou vivo nesse planeta, eu não vou ser punido nos termos religiosos. Então precisamos de uma lei do mundo para que a pessoa seja punida e evitar que esse ser violento saia pelo mundo. Tá? E isso é um controle social. Algumas vezes ele é bom, algumas vezes ele é ruim. Né? Por exemplo, menino não come a maionese antes do almoço. É uma norma social que eu desagrado, que eu não gosto. Eu quero comer a maionese antes, ou comer a sobremesa antes da comida salgada. São normas sociais. Uma lei que impeça a morte, ou uma mãe que diz que não se deve comer sobremesa antes da comida, são normas. E elas servem para a gente viver em grupo. Ponto. Interação social é o conjunto de ações recíprocas entre os indivíduos em sociedade para determinado fim. Então, a interação social modifica o comportamento dos indivíduos como resultado da comunicação e contato estabelecido por eles. E já foi explicado. A interação social é que eu possa conviver com outra pessoa. Então, quando eu vou para a igreja, eu vou respeitar as normas da igreja. Quando eu vou para a escola, eu vou respeitar as normas da escola. Quando eu dirijo, eu respeito as normas de trânsito. Quando eu estou num grupo de pessoas, eu respeito a norma dos grupos de pessoas. Por exemplo, vou dar um exemplo também não muito legal. Eu, se for uma pessoa solteira, vou no encontro de pessoas casadas e vou lá e passo a mão na bunda do amigo meu que é casado. Na mulher do amigo meu. Bom, pode ser do amigo meu também. E passo a mão. Eu não devo fazer isso porque as normas de conduta moral que não estão escritas na lei, mas que são convenientes às situações, me impedem de fazer isto. Até porque se eu fizer isso, eu sou extremamente tarado, né? Mas, para evitar que isso aconteça, existem regras morais de interação social. Um exemplo. Mas, existe um outro exemplo melhor. Eu tenho que ceder o meu lugar no ônibus para uma pessoa grávida. Eu não preciso explicar por quê, né? Ou para o idoso. Porque se eu tenho condições melhores, eu cedo o meu lugar. E a interatividade, que é a possibilidade de trocas simultâneas de informações e transformações. Então, através da interação social, eu me melhoro. Eu melhoro o mundo, eu contribuo com o mundo ou eu recebo as contribuições do mundo. É mais ou menos assim quando você vai lá no YouTube e procura um videozinho para aprender a fazer um ovo frito. Pode pesquisar para fazer um ovo, né? Então, essa interação me torna melhor e eu contribuo para com o mundo. Tipos de interação. Deixa eu tirar meu rosto daí que está atrapalhando. Pessoa a pessoa. Você e sua mãe, você e seu pai, você e sua namorada, você e seu namorado, você e seu patrão, né? Pessoa a pessoa, a gente se interage, se conversa, se entende, né? Pessoa a grupo, quando eu vou na igreja, quando eu estou na sala de aula, quando eu estou na minha patotinha de futebol, quando eu estou no meu grupinho de sair para balada, eu, indivíduo, interajo com as outras pessoas. Quando eu chego no grupo, escuta aí, gurizada, vamos fazer tal coisa. Não precisa ser um grupo de 200 pessoas, 4 pessoas, já é um grupo, eu e mais 3, tá? Grupo. Quando o meu grupo de futebol, por exemplo, ou de vôlei, ou de balada, interage com outro grupo. Então, nessas interações, por exemplo, do futebol, pode sair violência, pancadaria, mas pode sair um churrasco. Ou as duas coisas, né? A mesma coisa quando a igreja local vai na outra igreja para tocar, para conversar, para se reunir, para fazer uma confraria, para fazer um estudo. Então, os grupos se interagem. Essa última foto, que já está acabando,
mostra que assim, ó, a interação é uma união de grupo. Eu posso não gostar das pessoas em que eu estou, mas a interação delas e a integração fazem um local melhor. Por exemplo, no meu emprego. Quanto mais desunião e instabilidade tiver no meu emprego, mais possibilidades de eu ser demitido ou da empresa falir haverá. Então, por mais que eu não concorde com a ideia da maioria das pessoas desse grupo, eu tenho que entender que a interação e a melhoria do processo faz com que eu permaneça empregado. No final das contas, eu preciso manter-me também. Então, esse capítulo fala disso. Eu me introduzir na sociedade e saber que a sociedade possui certas normas e que eu tenho que me adaptar a elas. Tá bom, gurizada? Abraço para todo mundo.